Olá, eu sou a Suzy, do Adriano. Adriano da Suzy. Nós somos casados, fazemos parte da comunidade de famílias Betânia e nós viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que é não pronunciar o nome de Deus em vão. Então o Adriano vai ler a palavra para a gente, que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, para a gente meditar um pouquinho. Então, diz na palavra, né? Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Então, onde é que a gente deve usar o nome de Deus? Para bendizer, para glorificar e louvar, né? Bendizer é dar testemunho da vida dele, né? Das suas obras, né? Louvar é pegar e louvar a grandeza de Deus, né? Para com a gente, né? Na nossa vida, né? Glorificar suas obras, ver que ele é o rei de todos nós, né? Que ele pega e ele tem o domínio de tudo, né? Da terra, de todos nós, né? Então é isso que a gente deve fazer, né? Quanto a isso. Os mandamentos da lei de Deus, né? Ele foi criado para nos orientar, né? Ele foi entregue a Moisés para o povo de Israel, para que o povo de Israel acompanhasse um caminho, né? E nesse caminho a gente conseguisse alcançar a vida eterna, né? Então é para que todos nós consigamos um dia alcançar a vida eterna. E nós precisamos, né, zelar pelos mandamentos da lei de Deus, nós precisamos guardar ele em nosso coração, né, e passar de geração para geração, porque é ele que vai nos levar até o céu, né? Então, nós temos o dever de zelar, né, pelo nome de Deus, que é o que pede o segundo mandamento. Nós devemos zelar. Como é que a gente zela pelo nome de Deus? Nós precisamos, com a nossa vida, testemunhar o nome de Deus, o amor de Deus, testemunhar a sua grandeza, né, o seu poder, a sua majestade, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? No dia a dia, testemunhar o nome de Deus. E nós devemos zelar também por aquilo que é sagrado, por tudo que é sagrado, né? Principalmente pelo nome imaculado e santo de Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe. Precisamos estar ali, juntamente com os anjos, com os santos, defendendo e honrando o nome de Nossa Senhora. Precisamos também, quando a gente respeita, a gente zela pelo nome dos santos, pela vida dos santos, pelas histórias que os santos trouxeram para nos dar testemunho do amor de Deus, a gente precisa zelar por essa história, porque as histórias dos santos nos faz ser cristãos melhores, né? A gente consegue, através das histórias dos santos, ter forças, né? Para nesse caminho de santidade a gente não desanimar. Então a gente precisa zelar por esses nomes também. E por tudo que é sagrado, né? A nossa igreja, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, né? Tudo que vem do sagrado nós precisamos zelar e cuidar para que não se denigre essa imagem e nem o nome, nem a palavra de Deus. E aí o que acontece? Infelizmente, hoje em dia, o que a gente percebe, né? A gente percebe que a humanidade, o mundo, tem proposto muitas coisas que vão contra o nome de Deus, né? Uma das coisas que a gente percebe é através de uma proposta do imediatismo. A gente vê falando, né,
do nome de Deus em alguns lugares por aí, que pregam que Deus é mágico. Você pediu e já fez, né? É a cultura do imediatismo. Então a gente acaba fazendo com Deus, muitas vezes, uma moeda de troca, né? A gente quer determinar o que Deus deve fazer na nossa vida, né? E aí, com isso, a gente deixa de reconhecer que é Ele o soberano, que é Ele quem pode tudo e é Ele que toma as decisões nas nossas vidas, né? Então a gente tira o poder de Deus e coloca o poder em nós, porque nós colocamos prazo para Deus, né, para que as coisas aconteçam, né? Outra coisa que tem acontecido muito, né, que a gente percebe é que através da mídia, né, das novelas, das redes sociais, a gente percebe muitas piadas com o nome de Deus. A gente tem visto muito discurso de ódio falando de Deus, colocando o nome de Deus nesses discursos, né? Que vão contra, tudo que vai contra a vida, tudo que vai contra aquilo que Deus criou com tanto amor, né? Para cada um de nós, é contra o nome de Deus, né? Então a gente percebe, é triste a gente ver isso, que muitos hoje em dia seguem esse caminho. Então quando vê uma piadinha falando de Jesus, falando de Nossa Senhora, uma piadinha na TV, um programa humorístico que tira sarro das coisas de Deus, a gente dá risada, a gente muitas vezes compartilha sem mesmo refletir o que a gente está assistindo, e com isso a gente está pecando, né? A gente está indo contra o segundo mandamento da lei de Deus. Denegrindo o nome de Deus, né? Verdade. Quando nós nos calamos, né, diante disso tudo, a gente não se posiciona, quando a gente deixa de testemunhar o nome de Deus no nosso dia a dia, nos nossos ambientes de trabalho, de escola, né, com os amigos, a gente está pecando contra o segundo mandamento, porque a gente não está, a gente às vezes compactua com a piada, a gente compactua com aquilo que está denegrindo a imagem do Senhor. Então nós precisamos, né, defender, testemunhar com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com muitas vezes dizer não a algumas coisas, né, que a gente é de Deus, que a gente é de Jesus, que a gente ama a Deus, né? E que a gente reconhece o seu poder sobre a terra. Outro pecado, né, que acontece, que o ser humano tende a cair, é quando o nome de Deus é usado para benefício próprio, né? A gente usa o nome de Deus muitas vezes para nos promover, né? Para poder criar uma imagem de alguém que não existe na realidade, né? Que somos nós, usando o nome de Deus, mas na realidade a gente faz outras coisas. Nossas atitudes não condiz com aquilo que falamos, com aquilo que acreditamos. Então, aí entra o testemunho novamente, né? Que o nosso agir honra o nome de Deus, né? Outro pecado que é grave também contra o nome do nosso Deus, o nosso Senhor, é quando a gente deixa de cumprir, né, as promessas que a gente faz com Deus. E principalmente nós que somos católicos, quando nós realizamos algum sacramento, o batismo, a confirmação, ou propriamente dito o matrimônio, o que acontece? Ali, diante do altar e diante de Deus, nós fazemos promessas, nós nos comprometemos com Deus e com o cônjuge. Então a gente diz que a gente vai viver na saúde e na alegria, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando, respeitando, sendo fiel. Então quando a gente deixa de cumprir aquilo que a gente prometeu diante de Deus, a gente está também pecando contra o segundo mandamento, né? Outra coisa que acontece, e isso às vezes acontece muito quando nós perdemos alguém, alguma coisa ruim acontece na nossa vida, nós blasfemamos contra Deus, né? Isso é um pecado grave. Culpamos a Deus pelas coisas ruins que acontecem com a gente. No geral, né, o que acontece? Às vezes a gente monta um projeto, né? A gente coloca alguma coisa, uma meta, né?
E assim, como é tudo na vontade dele, né? Então alguma coisa não dá errado, então você pega e fala assim, mas é culpa de Deus isso daí, é por causa dele que a gente não conseguiu e tudo mais, né? Então isso é uma blasfêmia que acontece, então é tudo na vontade dele, e a gente tem que pegar e não pode blasfemar, né? Isso. Outro pecado também é jurar, né? Jurar falso. Na realidade, nós cristãos não devemos jurar. Nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Nós precisamos ser autênticos, né? Verdadeiros. Então, não devemos jurar. E quando a gente jura falso, piora. Porque a gente chama Deus para ser testemunha de uma mentira, né? Então, que a gente possa refletir, né? Sobre isso tudo, né? Que cristão eu sou, né? Como eu tenho honrado o nome de Deus, né, amor? A gente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quais são as nossas atitudes, nossas ações, né, diante de Deus, né? Que aí é muito fácil a gente pegar e colocar um montão de coisa, um montão de cobrança referente a Ele, mas qual é o sentido, o que a gente está dando para Ele para a gente receber tudo isso, né? Então, diante de tudo que a gente comentou, que a gente refletiu sobre o segundo mandamento, que é não pronunciar o nome de Deus em vão, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos revele cada dia mais, né, o que a gente pode mudar, como é que a gente pode enaltecer o nome de Deus, como é que a gente pode fazer com que o nome de Deus possa chegar em todos os lugares da face da terra e que ele seja honrado, né, com todo o poder, com toda a majestade que ele merece, né? Então que a gente possa fazer essa reflexão sem medo, gente, sem medo, testemunhar, colocar Deus no lugar que é dele, no centro da nossa vida, no centro do nosso matrimônio, no centro da nossa família, no centro do nosso trabalho, no centro do nosso dia a dia, onde nós tomamos decisões, né? Então que a gente coloque Deus no lugar que é dele, no centro de tudo. E honramos e respeitando o nome santo do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora sempre nos ilumine nesse caminho, na busca pelo zelo e pelo cuidado com os mandamentos da lei de Deus. Amém. Amém. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe!